Bom, antes de começar, eu fui pesquisar o que era o workshop. Que eu virei e falei assim, cara, não é pregação, é workshop, o que é isso? E quando eu fui ver, no Wikipedia tem várias coisas. E fala que é uma reunião de pessoas que têm o mesmo interesse, onde quem fala, fala sobre algo que entende e dá uma maneira prática para que isso aconteça. Aí eu virei, e aí quando eu comecei a realmente perguntar para Deus o que ele queria fazer essa noite, e quando eu estava escrevendo, eu vi que eu comecei a escrever, e eu vi que tinha muitas folhas, eu falei, meu Deus. E realmente, cara, isso é um assunto que eu gosto muito de falar. Então, cara, quando eu estava orando, Deus me deu duas palavras. A primeira delas foi nublado, e a segunda foi conversão de rota. E aí eu pensei, eu falei assim, Deus, o que é isso? E para mim, deu exatamente com o que é o workshop. Como se as coisas estivessem um pouco nubladas e elas precisassem ser esclarecidas para que a rota pudesse ser alinhada. E eu vou começar falando um pouco de mim, eu vou falar da minha vida, passado, presente e futuro, e no momento presente, onde eu conto a história que eu vou falar para vocês. Bom, meu nome é Bruna, eu tenho 21 anos, eu estudo na Belas Artes, onde tem o PGBA, e eu já vou chegar lá. E essa galera aqui linda. E, cara, eu morei na Granja Viana, que é bem aqui perto. Eu não vim de berço cristão e eu não tinha amigos cristãos até me converter. E, com 15 anos, eu tinha um namoradinho assim, e ele falou, eu vou para acampamento. Eu falei, o quê? Sozinho? Eu falei, não, eu vou junto. Quando eu cheguei lá, era um acampamento da igreja. Eu falei, gente, que é isso? E lá foi a primeira vez que eu realmente vi falar de Jesus. Eu falei, cara, esse negócio é real. Saí do acampamento, esqueci total quem Jesus era, ganhei uma Bíblia e tal, nunca abri. E aí, depois do término desse relacionamento, que foi tipo 5 anos, eu lembrei do acampamento. Eu falei assim, cara, eu acho que eu vou para a igreja, né? Porque me falaram isso quando eu tinha 15 anos. E com 19 anos eu fui para a igreja. E sabe aquele culto que você vira? Tudo que o pastor fala, você só chora. Você só chora. Ele começou a orar, eu já estava chorando. Eu nem lembro o que ele falou da palavra, mas eu falei, foi para mim, aceitei Jesus ali. E ali começou a minha caminhada. E, cara, assim, uma coisa que vocês têm que saber de mim é que eu sempre gostei de fazer coisa. Então, assim, na escola, eu estudava no Objetivo. Alguém aqui já estudou no Objetivo? Cara, o Objetivo tem vários. Só como eu sempre gostei de fazer coisa, eu virava e falava assim... era no da Granja, e eu fui um dia para o Objetivo de Alphaville. Aí eu falei assim, caraca, a galera do Objetivo de Alphaville tem umas cadeiras mó da hora. Estofado, sei o que, o negócio parecia uma nave. E a do Objetivo era, tipo, quebrada, tá ligado? Mó dura, era só metade, cabia uma lapiseira e meia folha. E aí eu falei, vamos fazer uma greve de cadeira. Organizei a escola inteira, sei lá quantos anos eu tinha, 10, 12. Vamos fazer uma greve de cadeira. Todo mundo arrastou as cadeiras para mim na sala. E assim, todas as séries, de primeira a colegial. E a gente sentava no chão. Eu cheguei atrasada no dia da greve, eu esqueci que era esse dia. Mas, enfim, fiz a minha greve de cadeiras. Mas funcionou, teve a greve. Quase foi expulso. Quase, mas deu certo. E aí, chegando na faculdade, obviamente, não ia ser diferente. Eu cheguei na faculdade e virei e falei assim, e aí, onde é que eu vou me envolver? E tem um negócio na faculdade chamado torcida organizada. Eu virei e falei assim, não sei o que é, mas quero. Eu sabia o que era independente, porque eu sou São Paulina, né? E aí, muito bom. E aí eu virei e falei assim, bom, eu já vi independente e tal, eu já fui no jogo, então eu vou fazer torcida organizada. Aprendi a estourar sinalizador, subir bandeirão, vários negócios, tem metragem de tudo, quem quiser perguntar. Eu fiz um lá na igreja depois, foi incrível. E, cara, uma das coisas que essa torcida organizada fazia, a gente fazia 2 bares por semestre. E eu queria muito fazer as coisas acontecerem. Então, eu virava e falava assim, como que a gente pode conectar os alunos para todo mundo ir para o bar? Vamos fazer isso. Aí eu falei, e-mail ninguém vê, o WhatsApp todo mundo ignora. Eu falei, vamos de sala em sala. E aí eu, sozinho, com a camiseta da torcida, virava e eu batia de porta em porta. Eu falava assim, galera, então, tem bar. Tal dia, tal horário, vamos lá. Tal dia, tal horário, vamos lá. E nisso, tipo, um bar que tinha 80 pessoas, começou a ter 800 pessoas rotativo. Fácil. E, cara, bem naquela época, eu tive meu término de relacionamento, obviamente, gente, quem aguenta, né? E... então, tudo bem, admito hoje para mim mesmo. Meu mundo caiu, eu fui para a igreja,
E aí, beleza. Quando eu aceitei Jesus, cara, a minha vida mudou completamente. Do nada, eu fiquei alucinada por Jesus. Meus pais, eles têm uma certa dificuldade de entender, até hoje, o que aconteceu. Porque do nada, a menina que pegava, fazia as coisas, ia fazer bar, etc. Do nada, ela virou e falou assim, parei, eu vou aqui, não quero sair, quero falar com Jesus. E eu fiquei apaixonadíssima por Jesus. E eu lembro que eu estava escutando um livro real, que eu coloquei para escutar lá ali no negócio que fala. E era um livro do pastor da minha igreja local. E ele falava assim que, eu não era nada, não era ninguém, continuo sendo, mas um dia eu falei, Deus me usa. E aí as coisas começaram a acontecer e tal. E aí, eu estava escutando isso, tomando sol, lendo a Bíblia, escutando podcast. Aí eu peguei, tirei, fiquei meio irritada com o que o pastor falou. Falei, como assim falou me use e Deus fez? E eu comecei a ler a Bíblia. E, cara, Paulo é um cara que me intriga muito. Eu falei, mas olha tudo que Deus fez através de Paulo. Eu falei, eu quero. Aí eu comecei, sabe aquelas orações relâmpago? Eu virei e falei assim, Deus, me usa. Na piscina, tinha umas velhinhas ali, e eu sozinha assim, Deus, me usa. Aí eu fiz oração relâmpago, falei, é isso, o pastor falou, falei, vai dar certo. E, cara, o que eu vim aqui trazer para vocês é, nunca subestime o que um me usa pode fazer. Depois que eu aceitei Jesus, 3 meses depois eu virei e falei assim, eu vou para o acampamento. Já fui para o acampamento uma vez, vou de novo, vamos ver o que acontece. E nesse acampamento veio um pastor chamado Xandão. E ele fala que nem o Charlie Brown, assim, tipo, o chorão do Charlie Brown é incrível. E ele virou para mim e falou assim, você vai ser evangelista e você vai abrir uma célula na sua faculdade. Na hora que ele me falou isso, eu virei e falei assim, evangelista é quem conhece o evangelho, né? Não tinha ideia do que estava acontecendo. E aí... Gente, é triste, mas é real. E aí eu virei e falei assim, célula? Não sei o que é célula. E aí, beleza. Aí passou o tempo e eu virei e falei assim, Deus, se for verdade, me fala, me confirma. Isso foi em abril, passei maio, junho, ele não falou nada. Só que eu senti aquilo no meu coração. Eu fiquei julho sem sair de casa. Virava e falava assim, Deus, pelo amor de você. Pelo amor de você. O que eu faço? Cara, eu nunca ouvi o nome de Jesus na Belas Artes. É uma faculdade artística, de verdade. Vocês vão lá, o bagulho tem cheiro de morte. Não é zoeira, é real. O negócio tem cheiro de morte. Eu tinha 3 meses de convertida. Eu não conhecia ninguém crente. E, vamos falar, a galera vai achar que eu sou louca. Porque eu estava batendo na porta, chamando todo mundo pro bar, agora eu vou bater na porta para chamar todo mundo para célula, né? Complicado. E aí, bom, Deus começou a confirmar umas coisas, eu estava em choque, e aí eu consegui o lugar. Aí, chegando no lugar, eu estava meio brava, um dia eu falei assim, eu vou lá orar. Aí, eu nunca tinha visto uma Bíblia dentro da Belas Artes. Cheguei na sala, tinha uma Bíblia ali, a mensagem, desse tamanho. Na hora, eu falei, o quê? Peguei a Bíblia, coloquei no chão, já peguei meu celular para filmar, mandar pro Xandão. Xandão, olha isso, cara. E eu olhei, e eu abri a Bíblia, tinha nome e telefone. Gente, quem não tem nome e telefone na Bíblia, coloca. Porque isso foi resposta de oração, cara. No final, achei a menina da Bíblia. E aí eu falei que eu estava pensando em fazer uma célula, etc. Aí elas começaram a chorar, veio outra menina também começou a chorar. Eu falei, bom, é isso, também comecei a chorar. E aí eu falei assim, tá, demorou, então vamos fazer. Cara, e eu comecei a questionar, mesmo com a Bíblia, depois de eu ter achado a Bíblia, eu virei e falei, Deus, como é que eu faço? Eu falava, eu nunca ouvi o nome de Jesus sendo pronunciado. Aí Deus respondia assim, então fala. Eu falei, tá. É uma faculdade artística que tem cheiro de morte. Ele falou assim, então declara a vida. Eu falei, tá. Jesus, deu 3 meses de convertida, 6, mas sei lá quantos. E ele falou, cara, não é você, sou eu. Eu que te capacito. Eu falei, Jesus, eu não conheço ninguém. Aí ele pega o quê? Envia. Eu falei, Jesus, vão achar que eu sou louca porque eu acendi a sinalizador na porta da faculdade. Como é que eu faço para chamar essas pessoas? Ele, você não batia de porta em porta para chamar para o bar? Bate de porta em porta para conhecer Jesus. Eu falei, meu Deus. E dito e feito. A gente começou o PG, tinha 8 pessoas. E, bom, 2 semanas atrás foram 74 na sala. Foi muito legal e eu já vou chegar lá. E, cara, eu comecei a pensar em maneiras práticas, e aí que entra a parte do workshop, de o que você precisa para dizer sim para aquilo que Deus chamou. E eu anotei 3 coisas muito básicas. Primeiro, entender que Deus chamou para algo. Segundo, entender que Ele já está lá. Ele já está lá.
E terceiro, que na verdade é o mais legal, entender que a verdadeira batalha ela já foi vencida na cruz. E aí viram para mim e falaram assim, mas Bruna, eu já recebi isso. Não é o contrário? Você no primeiro entende que a batalha foi vencida na cruz, depois que Deus já está lá. E depois você entende que você foi chamado para algo. Cara, de verdade, se vocês ficarem presos a métodos, sabe o que vocês vão fazer? Nada. Jesus fala com você da maneira que você entende. Então, mano, aceita e vai. Demorou? Gente, vocês estão meio sérios, estou preocupada. Bom, Deus chamou para algo. Falou assim, mas Bruna, Deus nunca me chamou para nada. Então tá bom, então ele vai chamar agora. Primeiro que Deus chamou para ser filho. 1 João 3,1 fala assim, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados de filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Além de chamar a gente para ser filho, ele chama a gente para exercer filiação. Nossa, falei muito alto, tá tudo bem? Exercer filiação. Jeremias 1,5 fala assim, antes de formá-lo do ventre, eu o escolhi, antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta das nações. Cara, Deus usa o que você tem. Ele já te chamou para algo. A gente entendendo que Deus está lá, e eu falava assim, Deus, como é que eu vou? Em Deuteronômio 3, 31, do 8, fala assim, o próprio Senhor irá à tua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Cara, se o próprio Deus vai à frente, a gente tem que entender que Deus ele não leva a gente aonde ele não foi, e a gente não vai conseguir levar ninguém aonde a gente não esteve também. Bruna, como é que eu faço para o meu amigo conhecer Jesus? Conheça Jesus você primeiro. Porque aí você consegue levar. Cara, o seu testemunho é a coisa mais importante que você tem. Porque é aquilo que ninguém pode tirar de você. Eu só consigo levar alguém a um lugar onde eu fui. E eu estou convencido disso. E adivinha o que é o meu testemunho? Ninguém pode me convencer do contrário. Tá fazendo sentido isso? Então, tá bom. Cara, a partir do momento que você entende que Deus está lá, você fala assim, demorou, Deus está lá, e o que eu faço? E esse é um dos versículos que eu mais amo, que é Mateus 8,18, fala assim, digo-lhes a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será ligado no céu. Cara, pensa assim, se ele fala, gente, isso não é um talvez, ele fala, tudo o que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. Cara, se é tudo, é tudo. Então, é simplesmente, Deus já está lá. O que eu vou fazer? Eu vou ligar aqui na terra para que seja ligado nos céus. Cara, isso é uma promessa dele para a nossa vida. Só que a gente lê isso como se fosse qualquer versículo. E não é. Cara, Deus atua ali no meio que você está porque ele habita em você. E deixa eu te contar uma coisa, não sei se alguém já te falou isso, mas Jesus ele não veio estabelecer religião, ele veio estabelecer reino. O que você faz quando a batalha, você entende que a batalha já está vencida? É que ele venceu a morte, a inimizade, trouxe o pecado e, principalmente, trouxe a reconciliação. Cara, Jesus, para mim, trouxe o maior ministério que é o de reconciliação, que é de reconciliar o homem com Deus. Se Jesus não veio estabelecer religião, ele veio estabelecer reino, e ele já está lá, a única coisa que eu tenho que fazer é hastear a bandeira. Falar assim, aqui não tem a bandeira de Jesus, então demorou, então eu vou fazer ter. Porque lá ele já está, agora eu só preciso que as pessoas vejam. Aqui não tem a bandeira de Jesus, não tem problema, eu mesmo levanto. Quando a gente entende que a gente foi chamado para algo, que Deus já está lá e que a verdadeira batalha já foi vencida, é só levantar a bandeira, ligar as coisas na terra para que elas sejam ligadas no céu. Amém? Cara, o Nick, essa pessoa que está aqui, ele lidera o PG comigo. E ele fala muito uma frase que é o Cordeiro venceu e ele vive. Cara, a gente não tem... Eu acho que a gente não tem ideia da profundidade do que ele venceu. O Cordeiro venceu e ele vive. E ele vive através de nós. Então, o que me resta? Viver. Para que a bandeira dele seja levantada no mais alto. Falar assim, esse lugar não é de uma religião. Cara, eu não estou na Belas Artes para estabelecer uma religião. Eu não estou na Belas Artes para virar e falar assim, então, agora, nem sei se posso falar isso aqui, não é mais uma faculdade católica maçônica, agora é uma faculdade pentecostal.
Até porque a galera fica meio brava. Então, Batista, que é mais de boa. O André até deu mexeu o ombro aqui. Cara, eu não vim estabelecer pentecostal, batista, o que for. Eu vim estabelecer reino, porque ele já reina. Eu só preciso que os outros saibam. Amém? De maneira bem prática, o que eu quero passar para vocês. Eu era de longe a pessoa mais preparada para fazer isso. Eu era de longe a pessoa mais sábia, mas eu era também de longe a pessoa mais disposta. De verdade, cara, Deus, ele não precisa de nada a não ser um coração disposto. Quando você vira e fala assim, Deus, me usa. Cara, eu falei para vocês de nublado e converter rota. Quando eu estava pensando sobre converter rota, e é isso que eu quero que vocês tomem com muita verdade. Primeira vez que eu ouvi falar de Jesus foi no acampamento, com 15 anos. Antes disso, eu nunca tinha ouvido. Ai, gente, meus pais. Ai, mãe. Ai, pai. Ai, que maravilhosos. Muito bonito. Arrasa, mãe. Muito bom. Enfim, antes dos 15 anos, ninguém nunca tinha falado daquela maneira comigo sobre Jesus. E aí, eu falei pra vocês que eu não tinha nenhum amigo cristão, né? Depois que eu me converti... Pera, eu falei isso, né? Ah, então tá. Só checando. Depois que eu me converti, e eu comecei a falar o nome de Jesus, porque eu fiquei empolgada. Cara, amigo meu de anos, que me conhece desde sempre, falando assim, cara, minha família é cristã, eu vou pra igreja. Eu conheço esse Jesus aí. O outro falava, cara, eu conheço Jesus também. Eu conheço. Aí eu falei assim, sério, você se converteu agora? Não, conheço desde sempre. Eu falei, pera, você me conhece desde sempre, você também conhece Jesus desde sempre. Como que eu fui ouvir falar de Jesus com 15 anos de idade? Cara, onde estavam vocês? Onde estavam vocês? Que eu tive que ir para um acampamento, pelos motivos totalmente errados, por sinal. Eu tive que ir para um acampamento para alguém virar para mim e falar, cara, Jesus é real, ele vive, ele te ama, você tem um pai perfeito. Cara, sério? A gente tem que parar com essa mania, de verdade, de tocar de onde estavam vocês. Que vocês saiam daqui hoje com um sentimento de que, eu fui escutar isso com 15 anos. Foi algo que mudou a minha vida. Não deixe que uma pessoa tenha que esperar até essa idade para vocês poderem falar o nome de Jesus para ela, mano. Fala agora. Vocês têm a oportunidade de fazer agora. Depois que eu escutei o nome dele, eu não consegui parar de falar. E eu oro para que Deus nunca tire essa palavra da minha boca. Porque eu sei o que é. Eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou nele, e principalmente eu sei quem ele é. E eu sei que Jesus é o nome acima de todo nome, o que é capaz de transformar todas as coisas. Então, se você carrega isso, fala. Não deixa a pessoa passar. Eu fico emocionada falar isso. É isso que eu acredito que Deus queira reparar e converter essa rota. De que, cara, vocês têm algo poderoso, mano. Então fala, não espera, velho. Não espera uma tia de acampamento vir falar. Vai lá e fala você mesmo. Você carrega a mesma coisa que ela. Cara, Deus, ele trabalha, e eu aprendi muito isso, no nível da sua entrega. Na época que eu me converti, a minha entrega de 100% era eu, por exemplo, parar de soltar sinalizador na porta da faculdade. Porque eu gostava, eu achava incrível. Cara, aquilo era o meu 100%. Eu virei e falei, Jesus, eu solto o sinalizador, eu faço esse tipo de coisa. Então, eu te dou o meu 100%. Só que daqui uma semana, aquele 100% já não era mais suficiente, porque aquilo já não fazia mais parte de mim. Não use o seu 100% em comparação com o 100% de outra pessoa. E aí que Deus vai. Deus trabalha em você à medida da sua entrega. Eu tinha aquele 100% na hora.
é aquilo que eu entreguei. Hoje eu tenho um outro 100%, e é isso que eu entrego. E Deus só continua operando através da minha vida, porque eu entendo que nada é meu, e que enquanto eu tiver um 100% é para Ele que eu vou entregar. Cara, Salmo 51:17 fala que os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. De verdade, mano, vocês querem transformar a faculdade de vocês, a escola de vocês, se coloca numa posição de entregar o seu 100%. Entender que já está lá, só vai. Eu vou te contar de um negócio chamado efeito Jesus, que eu creio isso na minha cabeça. Quando você diz sim e você declara isso, eu criei um conceito de que eu sou missionário onde eu estou. Cara, ser missionário é você levar o nome de Jesus aonde não tem. Você vai lá levar. E realmente não tinha. Antes de entrar na faculdade, eu olhava a porta, primeiro que eu ia de metrô, eu ia assim, ó, orando com a mão assim. Uma vez uma menina virou e falou, por que quando você vai pro metrô você fica assim? Eu falei, ai, meu Deus do céu. Mas foi bom. E eu lembro que antes de entrar na faculdade, eu virava e falava assim, Jesus, eu estou prestes a entrar no meu campo missionário. Então me capacita. E aí eu entrava. E, cara, em um ano de PG, eu vi diversas pessoas aceitando Jesus, diversas pessoas voltando para Jesus, metade da galera aqui que trouxe voltou. Tem uma metade que não conhecia, metade que voltou. E tem aquele 1% que manteve fiel, sabe? Eu vi uma das cenas mais loucas acontecendo, que era, eu fui pegar minha carteirinha, eu perco minha carteirinha constantemente, então eu tenho sempre que pegar outra, a provisória. E aí eu chego lá na recepção, a mulher da recepção baixinha, assim, ela, você é evangélica? Aí eu falei, meu Deus, foi um sussurro, foi ela, foi Deus. Aí eu falei assim, eu não sei o que eu respondo essas horas, eu falei, eu conheço Jesus? E aí ela virou e falou assim, então ora por mim? Eu falei, claro, vem. Ela, quê? Eu falei, você não quer orar? Ela, não, mas você ora na sua casa. Eu falei, não, estamos aqui na recepção, vamos orar aqui mesmo. Aí ela era sobre o namorado dela, eu comecei a orar, e beleza. Só que, cara, antes funcionários que tinham medo de falar de Jesus, começaram hoje a pedir oração em voz alta. Você sabe que você está numa catraca passando, porque eu estava com a minha carteirinha dessa vez. E eu passei. Não fui na recepção pegar a provisória, e eu passei. E no que eu passei, o segurança gritou assim, oh! Olhei. Ela ali quer oração. Quê? Aí eu falei, é isso então, né? Chamou, tô indo. Mas, cara, eu espero que vocês entendam a grandeza de que isso é. De onde tinha medo, hoje grita em voz alta, ou eu preciso de oração, ou ela precisa de oração. Ora, porque eu sei daquilo que você carrega. E quando a gente carrega algo, o que a gente faz? Declara isso para outra pessoa, porque ela também vai carregar, em nome de Jesus. Cara, a gente teve, depois dos funcionários, a gente viu a estrutura da faculdade sendo mudada, um estudo bíblico acontecendo. Gente, estudo bíblico. Na faculdade, pelo pró-reitor da faculdade. Você fica, meu Deus, o que está acontecendo aqui? A gente teve um evento a céu aberto para 250 pessoas, lá, no meio. Esse ano eu estou até com medo, eu não tenho ideia do número que isso vai virar. E, de verdade, se vocês têm alguma dúvida do Deus de vocês, isso é o que me deixa mais confusa e apaixonada. Que Deus, Jesus, Espírito Santo, é o único Deus, e eu vi isso acontecendo com meus próprios olhos, que transforma caráter. Cara, é olhar para um bando de gente e ver caráter transformado. Deus nenhum faz isso, tá? Eu gosto muito de uma passagem que Moisés está ali discutindo com o faraó, falou, não, porque eu vou pegar o cajado, vai virar cobra, pá, joga. E aí ele, não, vou chamar uns magos aqui que também sabem fazer essas brincadeiras. E aí pega e vira outro. E, cara, de verdade, a galera consegue fazer umas coisas diferentes? Consegue. Agora, Deus que transforma caráter, esse é só o meu. Deus que transforma a vida, Deus que dá vida, esse é só o meu.
Não tem como você olhar a vida de uma pessoa que era completamente bagunçada, que conheceu Jesus e viu que está completamente diferente, e falar assim, não, Deus não existe. Apresenta Jesus assim. Vocês vão ver uma transformação. Sobre transformação, e tem um versículo que eu amo muito. Eu vou até andar para falar ele, porque eu não consigo. Presta atenção nisso. Colossenses 1, 21 ao 23. Antes vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele, por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte de seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem amigos, a fim de trazê-los à sua presença e serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo, e esse Evangelho é que tem sido anunciado no mundo inteiro. Cara, o que transforma é desse Evangelho qual eu, Bruna, me tornei serva e eu tenho anunciado no mundo inteiro. É desse Evangelho o qual eu, Max, me tornei servo e tenho anunciado no mundo inteiro. Esse é o Evangelho qual eu, Vitória, me tornei servo e tenho anunciado no mundo inteiro. Cara, é do Evangelho que transforma, é do Evangelho que não deixa as coisas iguais. É onde pega, onde não existe. Deixa eu te contar uma coisa, Deus cria a partir do nada, não precisa. Você só precisa ir lá e fazer. Esse é o Evangelho que transforma, que dá vida, mano. Que eu, Bruna, me tornei serva. Aí a gente começa a ver um negócio que eu chamo de 3 esferas. Que a partir do momento que Jesus transforma a minha vida, tem uma segunda camada, que é as pessoas próximas a mim. Quando eu entendo, eu preencho o buraco que só Ele preenche no meu coração, eu começo a transbordar, e as pessoas à minha volta começam a sentir. Com as pessoas à minha volta, eu consigo transformar minha faculdade. E a faculdade, ela é sinônimo de sociedade. Se você se transforma as pessoas à nossa volta, o próximo passo é a sociedade. O Evangelho não para na gente, mano. Se parar, tá errado. Avalie o teu coração, mano. De verdade, fruto, ele não precisa ser apontado, fruto é reconhecido. Eu não venho aqui virar e falar assim, ei, coloca o logo do PG, vamos contar quantas pessoas teve, pra, enfim, né? Cara, não é sobre isso. Fruto não é apontado, fruto é reconhecido, você só vai lá e faz. Deixa que Deus dá o resto, mano. Cara, Deus invade a esfera do impossível pra mostrar que tudo nele é possível, velho. João, quanto tempo eu tenho? Só para saber. 5? Beleza. Cara, Apocalipse 21, 5 fala assim, aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo todas as coisas novas. E é isso que eu queria que vocês pensassem. Quando fala que está fazendo todas as coisas novas, tá bom, Bruna, você falou isso, mas você continuou batendo de porta em porta. Cara, bater de porta em porta, beleza. Mas a intenção do meu coração, a qual eu fui bater de porta em porta, ela sim é nova. Deus, ele pegou todas as intenções do meu coração, onde eu depositava meu tempo, meu talento, meu tesouro, e virou e falou assim, agora são novas. Tudo que você construiu até hoje na faculdade não é para você, agora é para mim, então vai lá e faz. Todas as coisas novas, elas vêm de uma mudança de dentro. Você não precisa estar diferente ou se portar de uma maneira diferente, ou, antes eu bati a porta, agora eu não vou bater. Cara, contanto que a intenção do teu coração mude, vai ver. Para finalizar, eu queria falar que, acho que vocês já escutaram muito isso, o teu passado não te define. Acho que isso é, todo mundo sabe. Mas eu me parei pensando, inclusive ontem, e começou a vir na minha cabeça coisas do meu passado, o fato de eu não me sentir digna. E nessa hora, não era Deus falando comigo, não era eu falando comigo, era o inimigo falando comigo. Isso eu quero dar uma tática para vocês, maneira prática, beleza? Então todo mundo presta atenção. Toda vez que o inimigo te lembrar do teu passado, você lembra ele do futuro dele.
Jesus ele fala assim, você pode me lembrar do meu passado, porque está na cruz. Mas eu vou te lembrar do teu futuro, porque o dia que Jesus voltar e eu vou fazer que esse dia chegue, aí está lascado. Cara, toda vez que o inimigo te lembrar do teu passado, ore e fala assim, eu vou te lembrar do teu futuro. Pode ter certeza que ele vai ficar caladinho, porque ele sabe. Amém? Teu passado não te define, mas de verdade, a entrega do teu coração faz a diferença. Tá? Eu queria orar por vocês e eu não sei se aqui tem alguém que fale, cara, eu nunca fui resposta da oração de ninguém. E eu já recebi muito disso. Cara, você fazer o que você faz foi a resposta da minha oração. E se você aqui nunca ouviu que você é resposta de oração, eu tô aqui para te falar que eu orei para você estar aqui essa noite, então você já é a minha resposta de oração. Essa galera orou muito para que você estivesse aqui. Vocês são sim resposta de oração. E eu queria declarar algo sobre a vida de vocês. Queria pedir para vocês fecharem seus olhos. Jesus, muito obrigada por isso. Muito obrigada porque o nosso arrependimento, ele é muito mais escandaloso do que o nosso pecado. Jesus, obrigada porque eu sei que você está quebrando. Você está quebrando todas as barreiras onde a gente se coloca como insuficiente, onde a gente se coloca como insignificante. Pai, coloca no coração de cada um aqui que a maior batalha já foi vencida. Pai, coloca no coração de cada um aqui um desespero por falar daquilo que transformou a própria vida, que transformou a própria família e que vai transformar, em nome de Jesus, a própria nação. Jesus, que a gente não se contente em andar com os olhos despercebidos. Jesus, eu clamo aqui para que nenhum venha passar despercebido aos nossos olhos. Jesus, qualquer pessoa aqui que tem uma vontade, precisava de uma palavra, está aqui a palavra, levanta e anda, vai e faz. Levanta, anda, vai e faz, porque Deus já está lá. Só que ainda tem gente que precisa de Deus. Jesus, que seu nome seja proclamado em todos os cantos da terra. Que a gente não tenha medo de falar a tua palavra. Eu quebro aqui qualquer espírito de vergonha, qualquer espírito de medo. Pai, que a gente não espere mais sentado, mas para que a gente haja. E que a gente já está vendo o Senhor fazendo. É isso que eu te peço, eu te agradeço. Em nome de Jesus, eu declaro isso sobre a vida deles, ousadia. Em nome de Jesus, amém.